Bom, pessoal, então vamos lá. Vocês viram como eu mudo minha entonação? Eu estava conversando com vocês assim. Aí eu botei gravando, dá um negócio aqui, minha boca rosa em mim, eu começo. E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos começar mais uma aula incrível de redação sobre introdução. Falso. Mas vamos lá, vou botar para apresentar. Ampliemos cânico, um minutinho. Aí, tudo certo. Matheus falou da prova da Unesp. Prova da Unesp, falei. Mentira, depois a gente fala. Vamos começar. Estão vendo? Sim. Então vamos lá. Tipos de introduction. Gente, sobre os tipos de introdução, assim, eu vou apresentar alguns tipos para vocês. Não necessariamente eles são obrigatórios serem seguidos todos à risca, desse jeitinho, tá? Essa aula é mais para você que tem aquela dificuldade que você fala assim, professor, eu não sei por onde eu começo. É a introdução. Então isso daqui tem algumas artimanhas, mas não necessariamente você fica preso a elas. Existem outras formas de se começar um texto. Essas são algumas formas. Algumas que eu nem acho tão boas, eu vou explicar por quê. Outras que eu acho melhores. E uma que é muito boa assim, que eu nem coloquei para vocês. Peraí que tem gente pedindo para entrar. Não? Ou foi o chat? Essa aula é minha, Brasil. Achei que era gente entrando, eu tenho dificuldade de reconhecer barulhos. Mas vamos lá. Então, são algumas ideias, tá? Mas não necessariamente a gente vai precisar segui-las todas à risca. Bom, o primeiro, gente, é a declaração. Que ela é muito parecida. Agora sim um barulho de gente pedindo para entrar. Não, alguém levantou a mão. Alguém quer falar alguma coisa já? Logo cedo? Eu, professor. Sim. Então, eu não sei se... acredito que não tenha muito a ver com essa aula, mas com a passada, né, de tese. Só que, assim, no sábado eu fui fazer a prova da Unesp, e aí, assim, caiu um tema na redação que, assim, não vi como um tema, assim, que tem argumentos científicos, números, essas coisas assim. E eles estavam pedindo uma redação dissertativa argumentativa. Depois você pode comentar um pouco sobre, tipo assim, temas aleatórios, mas que tem que ter uma tese? Ana, depois a gente entra nessa. Eu falei ali, alguém falou ali. Vamos com calma, daqui a pouco eu entro no final da aula, se sobrar tempo, eu espero que sobre, vou tentar ir um pouco mais rápido, a gente conversa sobre a redação da Unesp, e eu explico qual é a minha participação com a redação da Unesp, tá? E hoje a gente vai ter uma coisa parecida com isso, com o problema de criar tese em coisas que não são positivas nem negativas. Beleza. Obrigada. Vamos lá. Bom, declaração, gente. A declaração, ela lembra muito a constatação. Quando a gente estava criando lá no caminho das teses, que você apenas demonstra, que você apenas constata, a declaração é uma introdução, que ela é meio que uma constatação no âmbito da introdução. Aqui vem um exemplo. Aqui, deixa eu ver qual é o tema, é liberação da maconha. É um enorme erro a liberação da maconha. Tal atitude irá aumentar deliberadamente o seu uso, ocasionando colapso no Estado, que já não consegue exercer o controle das drogas. E a partir daí, também tem um ponto, ali você vai reforçar a sua tese a partir disso. Mas repara que ela só declara. Ela fala que é um enorme erro, ok, ele já está se posicionando. Repara que é uma introdução que já tem cara de tese, porque ela já vai meio que mais direta na coisa. Ela não começou trazendo alguma ideia, tipo aquelas que a gente viu semana passada. Ela já vai meio que direto num caminho de tese. É um enorme erro, ou seja, já tem aí um juízo de valor, a liberação da maconha. Aí, ó, essa primeira frase já tem a sua tese, basicamente. É um enorme erro a liberação da maconha.
Tal atitude irá aumentar deliberadamente seu uso, ocasionando o colapso do Estado, que já não consegue exercer o controle das drogas. Ponto. Aí você pode vir com alguma coisa do tipo: tal problemática acarretará em tal coisa e tal coisa, tal coisa. Para a gente deixar naquele formatinho que a gente gosta. Uma coisa que vocês têm que entender. Algumas vezes, a introdução vem por ela e depois vem a tese. Algumas vezes, a tese está dentro da introdução, como é esse caso. Por quê? Porque não tem essa coisa. A gente tenta dividir para vocês, igual eu mostrei na aula passada, tentando, a partir daqui começa a tese, a partir daqui é só a introdução. Só que às vezes não tem isso, gente, porque é um texto escrito, ele não é uma fórmula matemática que é isso daqui está entre parênteses, isso daqui está entre colchetes, isso daqui está entre chaves. Não dá, tá tudo misturado. Às vezes, ele vem pontuado separadamente, tipo, tal coisa e tal coisa, tal coisa e tal coisa. E às vezes não vai. Às vezes não dá, às vezes tá tudo misturado mesmo. E não achem que isso, meu Deus, o Matheus falou que tudo é pontuadinho. É muito bonitinho quando vem tudo arrumadinho. Primeiro uma introdução, que faz uma alusão a alguma coisa, depois vem a tese propriamente dita, e depois os 2 pontos argumentativos. Aí vem na introdução o tópico frasal, aí vem um tipo de repertório e uma conclusão do primeiro desenvolvimento. Isso é muito bonitinho acontecer, só que às vezes não acontece. E não é por causa disso que sua redação fica com menos ponto, tá? É que isso é mais fácil para o corretor ler e entender, mas não quer dizer que é uma obrigatoriedade, tá bom? Eu vou continuar aqui, gente, depois eu abro o chat, senão a gente não vai conseguir ir para frente. Se alguém tiver alguma coisa muito importante para me falar, vocês falem no microfone, que aí eu paro e a gente tenta ver o que faz, senão nossa aula não anda. Segundo tipo de introdução que a gente pode ter é pela divisão, que nada mais é do que 2 pontos que não são opostos, mas que eles dividem a mesma opinião. Como, por exemplo, aqui, qual é o tema? Exclusão social. Predominam no Brasil 2 convicções errôneas sobre a exclusão social, de que apenas o Estado é culpado pela sua constância e de que apenas soluções caras e extraordinárias podem fazer efeito para a sua melhora. Vocês reparam que essa divisão é muito parecida com os 2 pontos argumentativos que a gente coloca na tese também? Tem gente que, às vezes, pela própria divisão aqui, já consegue colocar nesses 2 pontos aquele seu spoiler do que você vai pôr na sua argumentação. Mas repara que é diferente. Isso daqui não necessariamente são os 2 pontos a serem trabalhados. Isso daqui dá para você fazer nitidamente uma introdução com isso. Predomina no Brasil 2 convicções errôneas sobre a exclusão social, de que apenas o Estado é culpado pela sua constância e de que apenas soluções caras e extraordinárias podem fazer efeito para a sua melhora. Aí você pode vir. Tal problemática pode ser evidenciada através de problemas no não sei o que e problemas no não sei o que lá. Então aqui você vai ter esses 2 pontos de retomada 2 vezes. Vou abrir aqui. Então, não confundam, tá? Isso daqui é a divisão no sentido da nossa argumentação, no sentido da nossa introdução, não da nossa tese, que também pode ter essa mesma carinha. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês antes da gente continuar. Alguém sabe por que Estado está com letra maiúscula? Porque está se referindo ao governo? Exatamente. Estado no sentido de nação. Eu falo isso, gente, porque muita redação perde ponto por causa disso. Perde ponto não, marca um desvio, né? Mas aí você errou alguma outra coisinha, pronto, acabou. Estado no sentido de nação é letra maiúscula. E Estado no sentido de Estado de Minas Gerais, ele é com letra minúscula. Então, tomem cuidado com isso, tá? Se eu não me engano, aqui na apresentação tem um erro sobre isso, inclusive. Terceiro, definição. Vou ler para vocês. Definição é uma boa introdução para você trabalhar com temas que são mais abstratos, como o pessoal estava falando. O da Unesp esse ano foi meio abstrato. Por quê? A FUVEST, às vezes, gosta de trazer uns temas abstratos. Ela já trouxe amizade. Né? Amizade. Como que eu vou fazer? A definição ela é boa para você trazer nesses temas. Aqui, por exemplo, é o medo. Então, entende-se como medo tudo aquilo que provoca estranheza ou repulsa, pois tudo que não é de nosso conhecimento gera, desde nossos primórdios, um pavor coletivo. Repara que a definição aqui, no caso, nada mais é do que definir uma palavra. Isso pode ser bom, por exemplo, se você traz temas como sororidade, como, sei lá, empatia, não sei. Você pode pôr, de repente, empatia é o ato de sentir o que o outro sente, você sabe? Não que não funcione com temas mais específicos,
mas eu acho que ele acaba dando uma carinha melhor, porque normalmente quando são sistemas mais avulsos, ou alguma palavra de não entendimento tão comum no nosso dia a dia, às vezes é um caminho. Mas eu volto a repetir, isso daqui não é lei, tá? São caminhos. Você pode virar e falar, pô, vou tentar fazer por esse caminho aqui, porque eu sempre faço do mesmo jeito. Por que não tentar? Certo? Uma pergunta. Pode pergunta, professor? Eu ouvi falar a vida inteira que não pode perguntar. Pode pergunta, desde que você a responda. E desde que você não se dirija diretamente ao seu corretor. Isso não pode. Né? A gente conversou lá nas nossas primeiras aulas, que ela é impessoal, que você não pode ter conversa. Conversa com o seu corretor significa zero na redação, tá? Você zera, não pode haver comunicação. Então, não me coloque. E então, o que você acha disso tudo, caro corretor? Mesmo que você responda, você deve estar pensando que é tal coisa, pelo amor de Deus, não é aí a hora da gente ser a Fátima Bernardes, tá bom? Um exemplo aqui, será preciso a criação de novos impostos para melhorar a desigualdade social no país? Os brasileiros estão exaustos de tanto dinheiro gasto sem nenhum investimento visível. Repara que é quase uma pergunta meio retórica, né? Não é uma pergunta propriamente dita para você responder sim ou não aqui, porque quando você vem com a resposta, é óbvio que a gente já sabe. Parece aquela pergunta que a mãe faz. Será o Benedito que eu preciso me matar aqui para tu lavar essa louça? Ela não está querendo uma resposta, né? Ela já tá, a frase dela já está indo muito além. A nossa mãe está usando a introdução por pergunta há tempo pra caramba. Então a redação está na nossa casa há muito tempo. Então é mais ou menos nessa pegada, não é uma pergunta propriamente dita, porque o que vem já para complementar isso já é uma resposta, mas nem foi direito uma pergunta feita. O que eu aconselho? Não usa. Tá aqui, tá? Porque eu tenho que passar para vocês. Porque senão depois vocês leem em algum lugar e falam, Matheus falou que não tem pergunta. Eu sempre falou que não pode pergunta, aí tal professor falou que pode pergunta. Vocês são também uma coisinha comigo. Então, vai usar? Pode. Vai arriscar? Para quê? Se a gente tem mais de 10 nessa pegada. Vamos ver? Comparação. Comparação, aqui nesse exemplo, ela está bem exagerada, mas às vezes é uma coisa até que eu nem gosta. Você vai pegar alguma coisa e você vai comparar o seu problema. Muita gente traz isso, às vezes até com um repertório de alguma coisa. E normalmente você vai acabar trazendo algum repertório. Aqui, se eu não me engano, é a fome atual com a fome que escravos passavam. Olha que, tipo, forte, né? A fome é e sempre será um assunto dolorido de ser abordado. Numa comparação entre a luta de escravos para conseguirem se alimentar e, hoje em dia, a luta de famílias mais pobres para conseguir um simples prato de comida, notamos semelhanças. Repara que você comparou, possivelmente aqui o tema era a fome, você comparou a fome que os escravos sentiam, a fome que a luta que as famílias passam hoje em dia. Dependendo do que vier na sua redação, isso daqui pode ser muito bom para você conseguir reforçar lá no final, porque é um começo bem porrada, vocês concordam? Ela vem numa força bem tipo, né? E claro, fome é uma coisa muito, muito forte, né? É um tema sempre muito complicado de se trabalhar, na minha opinião, porque muitos de nós não passamos fome como as pessoas realmente passam. E aí quando você faz uma comparação tão grande assim, começar um texto dessa forma, dá um baque no corretor. E essas coisas contam também. Claro, ele vai julgar do jeito que deve ser julgado uma redação, normal. Só que, quando você mostra, de repente, fazendo uma alusão assim, né, fazendo essa comparação tão direta, isso mostra no cara, desperta no corretor, como todo ser humano, uma vontade de, o que vem aí? Vem coisa boa por aí. Não é um começo tão comum do que as pessoas fazem. Então, por que eu não vou dar uma olhada nisso aqui não com outros olhos, mas ele dá aquela ajeitadinha na cadeira, vamos ler isso aqui, então melhor. Aqui vem coisa, não vem mais do mesmo. É uma coisa normal do ser humano. Isso a gente faz, até quando a gente está lendo um texto, a gente se interessa, ele muda para um outro caminho. 6. Oposição. Aqui segue bem a ideia da divisão, só que são ideias opostas, certo? E ele segue aquele mesmo caminho, de não ter a ver diretamente com a tese. Você já pode fazer nele a sua própria tese, ou só uma introdução para você contextualizar o tema. Não esqueça, a introdução, gente, é só para contextualizar o tema. Em seguida, já vem a sua tese depois do ponto. Um exemplo aqui. De um lado, crianças sem alimentação adequada em creches e escolas públicas. De outro, gastos exacerbados com internet e lousas tecnológicas. Repara que são 2 pontos. A gente está falando do tema aí que é, por exemplo, a alimentação da criança na escola.
E aí a gente fala que de um lado estão servindo nada de comida, mas ao mesmo tempo tem lousas tecnológicas, internet na escola. Repara como é conflitante, porque a gente está falando do mesmo problema. Apesar de serem coisas distintas, as duas se unem para o mesmo problema, são opostas. Por isso que ela vem como ideia de oposição. Hã? Desculpa interromper, mas a Vitória pediu para você repetir a comparação. Tá. Comparação, você vai pegar algum fato, alguma coisa, alguma ideia e vai comparar. A introdução, gente, ela é bem simples no sentido dos nomes, porque comparação, compara. Não tem muito o que fazer. Por exemplo, a fome, ela está comparando a fome, né? O tema dessa redação é fome, e você está comparando a luta que os escravos sentiam, a fome que os escravos sentiam, com a luta da fome que as pessoas sentem hoje em dia. Você acaba trazendo uma comparação. Você pegou um tema, qual é o tema? Fome. Certo, vou comparar ele com alguma coisa, com alguma outra coisa. E eu ponho aqui e aqui. Entendeu, Vitória? Espero que sim. As energias vão dizer que sim. Pro, Oi? é tipo comparar com repertório? Você pega tipo um dado, uma coisa, um Você fato pode. e compara? Você pode comparar com o repertório, e você pode simplesmente comparar com um fato, como aqui no caso. A luta de escravos aqui não entraria como repertório efetivamente, né? Porque a luta de escravos é uma coisa que a gente sabe que aconteceu, mas ela não entra como repertório legitimado, pertinente, produtivo. Eu já vou falar sobre o repertório na introdução, inclusive. Mas você também pode ser comparando com o repertório, não tem problema quanto a isso. Entendeu? Sim, Pro, obrigada. Deixa eu continuar. Oposição, aqui a gente pega a mesma coisa da divisão, só que ideias opostas para enaltecer alguma coisa. Claro, quando você faz isso, você acaba enaltecendo mais a problemática, né? Alusão histórica. É meio parecido até com comparação. Você vai pegar alguma alusão histórica, e isso daí está muito ligado a repertório, principalmente nessa parte do repertório das outras matérias, que eles gostam dessa coisa da interdisciplinaridade, e você vai comparar com alguma coisa que está acontecendo. Aqui era um tema sobre globalização. Aí vem, após a queda do Muro de Berlim, olha isso, já começou com o repertório, acabaram-se as disputas entre leste e oeste e um novo mundo passou a surgir, abrindo de vez as portas da globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia levantada de forma acelerada. Aí você vai vir com alguma coisa aqui. Deste modo, a globalização se constrói nos dias atuais de maneira... Aí você vai indo. A alusão histórica o pessoal usa muito, porque dá muitas vezes para trazer, né? Como Hitler fez segregando as pessoas, você vai falar sobre, sei lá, homofobia. Aí se trabalha lá, o Hitler separou as pessoas em raças e etnias e papapá. Aí você fez uma alusão ao Hitler para falar que hoje em dia o mundo também quer separar pessoas homossexuais, transexuais, bissexuais do resto do país. A alusão histórica, gente, é uma saída muito boa. Se você quer mostrar que sabe alguma coisinha, começar de jeitinho diferente e estar sempre muito ligado ao tema, porque na aula de história vocês devem ter percebido isso. A gente repete a história. A gente está em constante repetição. Pode ver agora, a gente está tendo guerra da vacina. Vocês já devem ter visto, quer dizer, não sei se já ainda viu, mas lá no Rio de Janeiro, em 1000, não sei quanto, teve, porque eu não sou professor de história, teve um problema da guerra das vacinas também, né? Que ninguém queria tomar a droga da vacina e tal. Eu não sei vocês, mas quando eu estava na escola eu via isso, eu pensava, mas gente, por que as pessoas não querem tomar a vacina, um negócio feito para eles e tal? E aí, você não entende nada, hoje em dia. Mesma ideia eu sinto com alguns chefes de Estado, né? Não vou citar nomes aqui, porque eu não vou... escola sem partido. Mas, a galera viu Hitler e falou, é sério que a galera olhava Hitler e falava, esse cara é bom, é nele que eu vou, ele pode fazer o que eu quiser que eu vou seguir. O cara mandava as pessoas para a guerra, para morrerem, e a galera ia, tipo, feliz, alegre, contente. E aí você pensava, o povo não é burro de cair nessa de novo. E aí eu vou deixar no ar, né, o que vem acontecendo. Ou seja, a história se repete. Então a maioria dos temas sempre conseguem ter alguma ligação com alguma coisa que aconteceu. Então isso ajuda vocês, de repente, a... Tô muito travado, não consigo. Essa aula, gente, ela é exatamente para isso. Estou muito travado, não consigo.
Pô, deixa eu ver lá pegar aquela apresentação do Matheus e ver se tem alguma introdução lá que dá para fazer. Pô, com esse tema eu consigo fazer isso. Aí, puf, vai lá e começa desse jeito. Certo? Essa daqui eu gosto muito. Usava muito quando eu fazia redação. Frase nominal com explicação. O que é uma frase nominal? Uma frase sem verbo, né? Uma oração sem verbo. Isso quer dizer, se é uma oração tem verbo. Uma frase sem verbo. E aí você faz essa frase e em seguida você explica ela. Por exemplo, uma tragédia. Ponto. Essa é a avaliação do Estado em sua classificação realizada para medir o grau de conhecimento dos alunos do ensino médio do Brasil. Aqui é um tema sobre educação. Começou dessa maneira. Por que eu gosto? Caso vocês lembrem, no comecinho da aula, eu falei para vocês que a minha primeira formação era de publicitário. Eu era redator publicitário. E eu acho que quando a gente põe uma frase assim, chama atenção, é muito bom. E por que eu acredito ser muito bom? Por causa desse negócio que eu falei do corretor se ajeitar na cadeira, quando ele vê que a frase, quando a introdução chama ele, existe uma máxima que diz que a gente tem que começar e terminar um texto bem. O meio pode ser um embromation. Não é o caso da redação, porque tudo conta. Mas eu penso nessa ideia de que, pô, se o cara começa a ler meu texto e ele é chamado, ele tende a olhar meu texto com um pouco mais de vontade, um pouco mais de, sei lá, empatia, um pouco mais de amor. Então, por que eu não faço isso? Claro que isso não é uma regra, tá, gente? Pode ser para ganhar qualquer corretor. Mas eu gosto desse começo, sabe? Uma tragédia, você pode pôr um problema, uma solução, um impasse, e aí em seguida você começa. Repara, essa primeira frase não fala nada. Essa primeira frase não está dizendo nada. Porque uma tragédia, tá, pode ser qualquer coisa que vem em seguida. Mas repara como chama atenção, ele serve quase como um título, um subtítulo pra gente. Então é um caminho que eu gosto, certo? Um outro caminho que eu gosto muito, que eu sempre usei, é a adjetivação. Segue a mesma ideia da frase nominal com explicação. Só que você coloca, tipo, um adjetivo, 2 adjetivos. Normalmente 2 adjetivos. Demorada e duvidosa. Assim, a sensação que cada brasileiro possui é esperar pela análise de seu auxílio emergencial. Repara que segue essa mesma ideia. Eu gosto, sabe? Você vai falar de um tema complicado e recorrente. E aí você fala, é a mesma coisa, não serve de nada. Assim, no sentido de, quando você lê isso, você não consegue entender nada. Ele sempre precisa de uma explicação em seguida. Não vão começar um texto, por exemplo, demorado e duvidosa, e começa a falar sem explicar do que você vai falar. Já indo para uma tese, não, aqui a adjetivação, o Matheus falou que parece que é simples, então vou colocar essa daqui. Já está falando da tese? Não, contextualiza. Introdução é contextualização de tema, tá? É para isso que ela serve, para o cara começar a ler e falar, é sobre isso que ele vai falar. Em seguida, você já mostra ali a sua tese. Ele vai falar sobre isso e ele já se posicionou sobre isso. E, ele tem 2 pontos a serem trabalhados, que ele normalmente eu estou pedindo para vocês colocarem, porque as notas redações nota 1000 estão seguindo esse padrão. Então, professor, sim. Essa frase nominal e adjetivação, ela é um pouco mais útil, assim, para chamar atenção, igual você falou, em temas padrão Enem. Né? Se for um tema tipo da FUVEST, que esses temas muito filosóficos assim, não tem nem muito como você encaixar tipo uma frase para dar efeito, né? Tem, dá para fazer, porque os temas, né, que eu queria falar, os temas da FUVEST muitas vezes eles às vezes seguem esse caminho mais, né, tipo amizade, mas ele tem um texto de apoio que às vezes te joga para um caminho que a FUVEST está querendo que você pense, porque realmente a amizade é muito jogada. Mas tem, às vezes, um caminho, entendeu? A amizade de pessoas que, não sei, agora não consigo explicar assim. Mas, normalmente, tem um texto que ajuda. Então, você, às vezes, consegue até fazer uma adjetivação num tema mais abstrato. É mais difícil? É mais difícil. Isso é inegável. Mas dá. Serve mais, de repente, fazer lá os outros exemplos que eu trouxe para vocês. Mas dá. É porque é aquilo. Eu estou querendo ensinar efetivamente o Enem. Quando vocês estiverem mais redondo do Enem, a gente parte para problemas maiores, tá? Por quê? Porque é aquilo que eu falei no começo, a gente tem que caminhar devagarzinho. Primeiro eu preciso de vocês se encontrarem aqui. Vocês ainda estão tendo dificuldade em formular uma tese. E uma tese no Enem que é muito mais fácil do que elaborar uma tese de FUVEST. Então, fica bom num e depois o outro fica mais fácil, porque é só você encaixar. É claro, no momento a tese ainda está difícil, eles fizeram 2 teses praticamente até agora, mas a gente vai começar a bater, porque a partir de agora é sempre da tese para frente que a gente vai. Então vocês vão estar toda hora, toda semana bolando uma tese. Daqui a 1 mês, 2 meses, vocês estão fazendo tese com o pé nas costas. Aí fica muito mais fácil quando vocês
manjam desse caminho, vocês vão ver, pô, olha, dá para fazer por aqui. Até porque essa ideia de 2 pontos na tese, na FUVEST dificilmente funciona. Porque muitas vezes você não vai levantar 2 problemáticas, porque normalmente é um problema maior. Você vai escrever uma tese mais geralzona. Mas a gente chega lá. Calma e amor no coração. Ilustração. Isso daqui, gente, é quase como uma exposição, certo? Você vai ilustrar um problema, um tema, alguma coisa, sobre o que você está querendo falar. Por exemplo, aqui o tema é gravidez na adolescência, alguma coisa assim. Aborto e tal. Mas repara como essa introdução é grande. O jornal A Tribuna, da cidade de Santos, em seu caderno de saúde, trouxe relato de uma jovem de 15 anos que deixava claro sua insatisfação com a gravidez indesejada e dizia de forma incisiva que preferia entregar o filho a ter que realizar um aborto de forma clandestina. O tema ainda gera controvérsias, pois, a partir daqui que vai vir sua tese. Olha quanto você falou. Repara, você não tomou partido. Você não conseguiu colocar a tese na introdução, como eu falei que às vezes a gente coloca. Na ilustração, é bem claro, parece que você está começando um texto jornalístico, que também é válido, tá? O jornal A Tribuna, da cidade de Santos, em seu caderno. Repara, me parece bem que a gente está vendo a Melissa Paiva falar com a gente aqui. A gente vai nesse caminho. Aí lá no final, ó, pois, parará, aí você vai vir. Pois a gravidez da adolescência gera problemas, só que olha como fica grande. Isso é bom, sei lá, tu pensa, é um tema que tu fala, eu não sei o que eu vou colocar de desenvolvimento nisso aqui. Eu não tenho ideia, eu preciso só preencher. Então, faz uma introdução maior. Isso é técnica, gente. Faz uma introdução maior para você ocupar um maior espaço de texto e você conseguir fazer os desenvolvimentos menores sem parecer uma coisa tão discrepante. Mas, de verdade, é muito difícil vocês não terem ideia, porque vocês vão gastar muito no desenvolvimento de vocês. E eu já vi que vocês são uma turma que gostam de escrever. Não por acaso, as teses de vocês vão 10, 11, 12 linhas. Estão totalmente malucos. Vocês gostam de escrever mesmo. Vai virar turma de escritor. Professor, Sim. no caso, então, a ilustração seria você descrever todo um contexto, é isso? Isso, você contexto. Introdução é contexto, né? Volto a dizer. Não, sim, mas assim, você de fato ilustrar uma situação específica. Repara, quando você lê... Ela colocou do jornal, da Tribuna, da cidade de Santos, e falou daquela situação específica. Exatamente. Quando você lê, não parece que você está montando a cena? O jornalismo faz muito isso com a gente, né? Quando a gente lê uma matéria no jornal, a função dele, muitas vezes descrevendo, ele traz com que a gente vai imaginando a cena. Eu não sei vocês, mas quando eu vou lendo, eu vou imaginando. O jornal A Tribuna da cidade de Santos, em seu caderno de saúde, trouxe relato de uma jovem de 15 anos, na minha cabeça, parecia uma jovem de 15 anos, que deixava claro sua insatisfação com a gravidez desejada. Surgiu uma barriguinha nela. E dizia de forma incisiva, eu imaginei ela assim, que preferia entregar o filho a ter que realizar um aborto de forma clandestina. Repara como eu ilustrei a cena para vocês? Eu trouxe vocês para o meu universo, como escritor, no caso. Eu pego e falo, vou apresentar para vocês. A cena é essa, ó. Aí eu fiz. Imaginou? Putz, agora vamos para a minha redação. Pois, a partir dali é que começa efetivamente a redação. Porque é a partir dali que você vai trazer alguma coisa. A ilustração é isso. É ilustrar, de deixar de forma clara para a pessoa o que você está querendo dizer. Fazendo essa cena. Citação direta. Penso, logo existo. Com essa filosofia, René Descartes resumiu sua visão de mundo. Bom, citação direta é meio óbvio, a gente acaba usando muito, né? O pessoal usa muito. Tem entre aspas, né? É essencial que a citação direta esteja entre aspas. Penso, logo existo. Com essa filosofia, E aí você traz, isso daí pode ser um repertório, tá? Aqui já vai contar ponto como repertório para você. Vai ser legitimado. Se é pertinente e produtivo, só Deus sabe na sua redação. Mas é muito utilizada com vários tipos de frase de pensadores, de filósofos, quando muitos de vocês têm a ideia de que eu preciso trazer sempre um filósofo, um pensador, que eu já falei que não precisa, mas caso você queira, a citação direta segue bem esse caminho. Se tem citação direta, obviamente, tem citação indireta, que é você fazer o que foi falado numa citação direta. Isso é muito comum a gente fazer citação indireta. Por quê? Porque a gente não lembra muitas vezes exatamente como é a frase. Então a gente opta pela citação indireta. Seguindo a ideia de René Descartes, o fato de pensar está diretamente relacionado a existir e se colocar no mundo. Repara que é a mesma coisa, né? Penso, logo existo. É o fato de existir e se colocar no mundo, relacionado de pensar e se colocar no mundo. É a mesma coisa. Por quê? Porque a gente segue essa ideia de que
é muito difícil gravar, né, na hora que vocês estão nervosos, então você pega a ideia de alguma coisa, que é muito mais fácil. Imagina vocês ficarem tendo que gravar um monte de citação e tal, mas você pode pegar uma ideia, né, segundo um sociólogo, não sei quem, a gente precisa fazer isso, por conta disso, disso, disso. Aí, obviamente, você não vai colocar entre aspas, porque você não está retirando uma parte efetiva, isso é seu, quando a gente coloca entre aspas, quando a gente está pegando uma frase de alguém. Não é o caso. E óbvio, se vocês tirar a frase de alguém, vocês têm que colocar o nome da pessoa, tá? Por isso que às vezes você não lembra, aí você acaba fazendo pela citação direta que você consegue construir mais fácil, porque você tem a ideia do que você quer dizer, não exatamente da frase. Mas, sei lá, se você conseguir, tem uma frase pronta dessa, como penso logo existo, que também para mim não acrescenta em nada, se você não estiver falando de alguma coisa muito... Para mim, penso logo existo pode entrar num tema de eutanásia, certo? Porque aí você pode trabalhar com a ideia de que, a partir do momento que a pessoa não pensa, ela tem que deixar de existir. Então, a eutanásia seria liberada a partir do momento que não há mais consciência na pessoa. Tirando isso, essa frase, para mim, nunca acrescenta em nada. O jeito que você vai conseguir para torná-la produtiva é quase zero. Mas... vai que você tem uma ideia, né? Eu me surpreendo com a cabeça do ser humano toda vez. E aí, gente, tem uma coisa, talvez ela entre aqui na... deixa eu ver. Talvez na comparação, que a gente acaba usando. Porque repara que eu não trouxe nenhum pra gente de repertório, efetivamente. Vocês lembram na aula passada que a gente ficou examinando as teses lá nas redações nota 1000? Uma delas começava com o filme Coringa, o personagem tal, tem problemas psicológicos, blá, 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 blá. E repara que não tem nenhum que, sei lá, o títulozinho seja repertório. E também, aula passada, eu trouxe aquele que era do cinema, que... não lembro direito como é que era, mas segundo o filme Cine Hollywood, a série Cine Hollywood, que era para falar sobre o cinema, o Brasil, as pessoas vivem num vilarejo, papapá. Repara, eu não trouxe efetivamente, é um dos mais utilizados. Por quê? Porque eu estou querendo mostrar para vocês que não existe uma fórmula pronta para isso aqui. Ele pode estar entrando nesse daqui comparação, porque de algum modo você está comparando a ideia do cara do filme do Coringa, lá do Arthur, que ele é maluco, ele tem problemas mentais, você vai comparar com a sociedade hoje em dia, que discrimina, da mesma forma que no filme ele era discriminado, a sociedade também está discriminando. Repara que é uma forma de comparação. Não existe as coisas tão mastigadinhas assim, sabe? Porque se eu fosse colocar cada tipo que existe, efetivamente, a gente ia ter 90 mil aqui, porque cada hora eu ia achar alguma coisa. Esse daqui tem a ver com esse, mas ele tem uma particularidade dele. Então esse daqui tem não sei o quê. Isso daqui é para vocês terem uma ideia no geral, mas não necessariamente. Por exemplo, a gente pega aqui a frase nominal com explicação. Ela é bem marcadinha, uma tragédia, essa é a avaliação do Estado. Mas por que de repente não pode ter uma frase nominal com explicação que já mistura com alguma outra tese? Com alguma outra introdução? Pode ter. Pode começar um problema no filme do Coringa, e aí você vai falar sobre isso. Pode haver. Volto a dizer, a frase é a frase do ano para mim aqui, frase do dia. Introdução é contextualização. Como vocês vão fazer? Se vocês vão às vezes até misturar ou não misturar, claro, não adianta sair misturando tudo, porque eu quero mostrar que eu sei muita coisa, porque fica sem sentido. Repara, são inúmeras introduções que eu trouxe, e muitas delas muito curtinhas. Não há necessidade de fazer textos enormes para contextualizar. Você tem que contextualizar sobre o tema, falar sobre o tema de algum modo, mostrar qual é o caminho, qual é a sua linha de raciocínio, qual é o seu caminho, qual é o caminho que você vai seguir. Aí em seguida vem a tese ajudando a fundamentar para que lado você está indo, e depois você exemplifica através de 2 pontos como você vai defender aquilo ali, porque é aquilo ali. Parece que é muita coisa, muitas vezes, quando a gente vê, a gente fala, é muita coisa, não vai caber em 5, 6, 7 linhas, que é a média que a tese fica. Mas cabe, gente, dá para fazer. Tá? Se vocês pegarem a tese de vocês, muitos de vocês, na verdade, me enviaram já uma introdução com tese. Pode reparar. Para quem eu falei isso, me enviou como exercício, dá uma olhadinha. Eu já falei isso e realmente acontece. Está lá para vocês. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado não. Porque tomem cuidado se estão fazendo certo. Vocês já fazem isso meio consciente. Ali vocês tinham umas 8, 9 linhas e... professor, ficou muito longo. Realmente, 8, 9 linhas para uma tese, sim. Mas já estava com uma introdução. 8, 9 linhas para uma introdução. Tá bom, consegui contextualizar o tema. Muitos de vocês conseguiram fazer já tudo. O que me deixou muito feliz. E esse é o motivo. Porque começar a fazer um texto só pela tese é muito difícil.
Você parece estar começando um texto no meio do nada, né? Isso a gente percebeu. Alguns de vocês me falaram isso. Pô, professor, é que eu não consigo começar sem introduzir o tema. Perfeito. Era isso que eu queria. Eu queria que fosse orgânico em vocês conseguirem começar um texto sem necessariamente ir direto para a tese. Vocês não conseguem, é meio difícil para o ser humano começar uma frase no meio do nada. A gente precisa contextualizar, nem que seja com 5 palavrinhas e depois começar. E é isso que é a introdução. Muitos de vocês já fizeram, só que agora eu trouxe ideias, caso vocês tenham muita dificuldade nesse caminho. Com isso, eu tenho uma ideia de exercício para vocês, tá? Quero que vocês escolham 2 tipos de introdução daqui, ou até do seu modo de fazer, e 2 tipos de temas que estão aqui embaixo, e desenvolvam um texto, introdução e tese para cada um. Ou seja, 2 trechinhos, tá? Você escolhe uma introdução, escolhe uma outra introdução. E aí vocês vão fazer uma introdução e a tese sobre o tema, um outro texto. Introdução e tese sobre o tema. Sobre o outro tema, tá? Os temas são a escravidão moderna, a sororidade e união feminina, a superstição e o preconceito transgênero, tá? São 4 temas, vocês vão escolher 2. Escolham bem, porque esses textos, a partir de agora, eles vão começar a ser sempre trabalhados. Então, peguem um texto que vocês queiram falar, que vocês já tenham um repertório, apesar de agora não ser focado em repertório, o repertório vai vir mais para frente, pode ser que você coloque na sua introdução, mas enfim. Mas já escolham, porque a partir de agora, esses temas aqui, eles vão começar a construir, porque agora vocês vão construir a introdução e a tese deles, próxima aula já vai vir desenvolvimento, depois vai vir outro desenvolvimento, depois vai vir conclusão. Então, peguem temas que vocês queiram. Reparem uma coisa, a escravidão moderna é um tema bem Enem, por exemplo. A sororidade e união feminina, um tema bem Enem. O preconceito transgênero. Não é um tema Enem, porque eu acho difícil cair isso, mas tem essa pegada. E tem a superstição, que é um tema mais voltado, por exemplo, para uma FUVEST da vida. Se vocês acharem, e é mais difícil, tá? De todos esses é o mais difícil, sem dúvida. Caso vocês sintam dificuldade agora e não queiram fazer ele, tudo bem. Como eu falei, a gente vai trabalhar isso mais para frente. Mas tá ali. Eu pus porque tem gente que às vezes quer se arriscar, quer ver qual é que é. Mas não pirem. Se vocês não estão confortáveis, vai no outro mais confortável, porque a gente está no beabá, gente. A gente está no começo disso aqui tudo. Até o final do mês a gente vai começar a escrever nossa redação completa. Mas ainda é um beabá. Então não fiquem sofrendo, não fiquem se matando por isso. Não precisa tirar foto correndo, professor, deixa eu printar. Eu vou colocar essa apresentação lá no nosso drive, daquele jeitinho que a gente já conhece e todo mundo sabe. Professor? Sim. Só uma ressalva, então. Eu vou escolher um tema, certo? E aí vou fazer 2 vezes. Uma que eu seja a favor e uma que seja contra. Não. Você vai escolher 2 temas que estão ali. Ah, tá. 2 temas. Certo? E aí você faz uma tese, uma introdução e uma tese, usando uma das introduções que tem ali, e um outro texto usando uma outra introdução, com outro tema. São dois textos distintos. Um não tem nada a ver com o outro. Eu posso mandar junto, né? Sim, Eu preciso preferencialmente. separar a tese, porque eu não sei se vou... tá. Não, tudo junto. Agora é um texto como se estivesse escrevendo para a prova. Como se sentasse lá, caiu esse exercício para a prova, aí vocês vão e começam a escrever. A escravidão moderna é tal coisa, como se fosse pronto. Não precisa marcar para mim, professor, a partir daqui a tese. Eu tenho que achar isso. Se eu não achar, eu vou confrontar. Não estou achando a tese aqui, não. Não está claro isso aqui. Aí você vai falar, não, professor, a tese para mim está aqui, e aqui. Aí eu vou falar, tá, tudo bem. Mas não precisa deixar marcadinho, não. Faz um texto de introdução. Eu deixei ali parágrafo, número de linhas. Realmente louco. Eu não deixei. Mas, gente, a média tá de 7 a 11 linhas. Tente não passar disso. Não adianta vir com um texto de 16 linhas para mim. Ah, professor, eu não consegui. Resumam vocês, se virem. Aí é problema de vocês. Porque se vocês forem escrever um parágrafo de introdução com 16 linhas, você vai ter mais 14 para fazer o resto. Então, na verdade, mentira, não é nem 8 a 11, é totalmente louco. É de 7 a 9 ali. Não dá para ser mais que isso, não dá para chegar a 10 linhas uma introdução. Não dá. Se vira, resume. Não consigo, resume. Mas não consigo, na hora você vai fazer o quê? Vai levantar a mão e falar, professor, não consegui. Vou te mandar no zap. Não dá. Então, resumam. Não passem de 7 a 9 linhas, tá? Ah, mas o meu deu 6. Tudo bem, melhor ainda. Mas não entrem nessa coisa de ficarem querendo escrever. Às vezes você escreve uma vez, fica uma massa de texto grande. Vai lá e aprenda a limar você mesmo. Tem que tirar. Então, eu vou tirar isso aqui, isso daqui não dá para pôr, isso daqui eu abordo depois, isso daqui eu abro mão. Fazer redação é abrir mão. Então,
É isso aí. Deixa eu parar minha apresentação primeiro. Tese que você pode puxar para um recorte melhor como esse. Quantas vai disponibilizar os slides das outras aulas no Drive? Eu acho que já estão lá os slides das outras aulas. Eu sempre coloco toda a aula. Se eu não me engano. Se eu não me engano, não. Eu coloco. A não ser que esteja me apagando. Bom, sobrou aí 10 minutinhos. Sobraram 10 minutinhos, né? Concordância, por favor. E para falar sobre a redação da Unesp. O que acontece, gente? Eu não consigo ajudar muito vocês. Eu vou conversar sobre tema. Por quê? Porque eu nunca corrigi o Unesp na minha vida. Eu não me interessei em saber como é a grade de correção. Ah, mas é parecido com o Enem. Não é, gente, tá? Para vocês pode ser parecido. Mas a gente, como corretor, cada uma tem um jeito. Dissertação argumentativa tem na FUVEST, tem no Enem. O jeito que se analisa uma é totalmente diferente do jeito que analisa outra. Tanto que eu fiz 2 cursos diferentes para saber. E eu não sei como avalia a Unesp. Então, o que eu falo para vocês é assim, a gente pode debater sobre o tema, o que um falou, o que o outro não falou. O Danilo me procurou até quando ele fez a prova, quando ele terminou a prova, veio conversar comigo. Mas foi o que eu falei para ele. Pelo que você está me falando, parece coerente, mas eu não sei como é a banca de lá. Então, eu não consigo ajudar muito vocês nesse ponto. Confesso. Mas, quem quiser debater, falar sobre, vamos lá. Temos 10 minutos exatos, contatos no relógio. A partir de agora, valeu. Agora ninguém fala. Matheus, eu achei um capítulo de um livro de sociologia que fala sobre esse tema. E aí, pelo que você leu, Danilo? Você foi fiel a isso ou você viajou na maionese? Tempo é dinheiro. É que é uma frase, né? É uma frase muito comum. Então, a gente vai sempre achar muita coisa referente a isso. Na verdade, professor, eles colocaram isso como para a gente ter... foi uma pergunta. Eles perguntaram, tempo é dinheiro? E aí a gente tinha que responder se tempo era de fato dinheiro ou não. E aí eles colocaram alguns textos de apoio falando, né, argumentos que seria sim dinheiro, né, de pensadores, filósofos e tudo mais, e outros que falavam que não, que vale a vida, que, tipo assim, o tempo realmente é que a gente paga da nossa vida, que a gente perde tempo para poder trabalhar, para conseguir dinheiro, para depois gastar com o dinheiro também, entendeu? Então, tinha esses 2 pontos aí, eles fizeram uma pergunta, tipo, tempo é dinheiro? E a gente tinha que responder que sim ou que não. Por isso que eu falei, né, desse negócio da tese. Mas repara que ele te cobra. A tese é exatamente isso. Te cobrar um caminho, para um lado ou para o outro. E aí era uma pergunta. Que era a mesma coisa que a FUVEST fez com existem limites para a arte? Era uma pergunta, o tema dela também. E aí, sim, existe, não existe. Aí depois tu vai argumentar. A tese estava exatamente aí. Aonde você vai colocar? Para que lado que eu vou, meu Deus? Tempo é dinheiro? E eles deram para vocês 2 caminhos, né? E embasamento para os 2 caminhos. Aí ficou a critério seu, de tipo, é por esse caminho, é por outro esse caminho. Nesse ponto, a tese pode parecer às vezes mais fácil, porque é um caminho que você vai seguir. Porque nunca esqueçam disso, a tese é a sua coluna vertebral. Ou seja, você vai para um caminho ou você vai para o outro. E aí ele já deixa meio que mastigado para você. Porém, você não pode colocar com a sua tese ser sim, né? Você vai ter que falar sim, tempo é dinheiro por conta disso. Mas realmente eu achei um temazinho complicado. Sempre quando me pergunta assim, eu acho um pouco complicado. Mas, deixa eu ler aqui o chat primeiro. Usei a frase popular, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Obviamente com contexto da minha dissertação, nem sei se entrou como repertório. Não sei se acho que não contou como repertório, mas eu também não sei, Vitória, como eles fazem essa conta de repertório, tá? Eu sei pelo Enem. Eu não sei nem direito a FUVEST, como a FUVEST faz, para você ter uma noção. O Enem tem essa obrigatoriedade de um repertório legitimado para gente competitivo. Eles eu não sei.
Mas eu pensei a mesma coisa, Danilo. Segundo a filósofa contemporânea Bon, eu desci. Eu me lasquei com esse termo. Eu não estava esperando por isso. Gente, mas é aquilo, vocês têm que estar esperando por tudo. Eu não vou, vocês estão achando que no final do ano eu vou me com a bola de cristal e falar o tema para vocês? Ano passado eu chutei educação. Chutei errado. Chutei bem errado. Não caiu educação. Então, vocês têm que estar preparados para tudo. Usem e abusem dos textos da coletânea, né, dos textos de apoio, porque eles vão ser o norte de vocês, muitas vezes, dependendo do tema. Não que seja assim. Todo mundo sabe, tempo é dinheiro. Vamos analisar. De que modo a gente está usando o tempo? Tempo virou realmente significado de dinheiro? Ao meu ver, sim. Tudo a gente contabiliza por tempo. É o tempo de aula, é o tempo disso, é o tempo de locomoção, é o tempo de não sei o quê. Não por acaso nas grandes metrópoles, onde o tempo vale muito mais, né? Porque também existe uma coisa do tempo é dinheiro, mas ele tem valores diferentes para cada pessoa. Entre a localidade que elas estão, região, né? Um tempo para um cara que mora lá no interior, que cuida só da sua horta, não sei o quê, é diferente do valor do tempo de um alto executivo no centro de São Paulo, papapá. Mais tempo, não por acaso as pessoas estão preferindo, hoje em dia, ganhar menos dinheiro para ganhar mais tempo. Então, além do tempo ser dinheiro, ao meu ver, o tempo está talvez sendo mais importante que o dinheiro. Ele é tanto dinheiro que ele se torna com maior valor. Falam que por dia a gente ganha 24 mil reais, né? Todo dia, meia-noite, a gente deposita na nossa conta 24 mil reais, são as 24 horas do dia. O que você vem fazendo com esses 24 mil reais? Então ele está ligado. O capitalismo vê o tempo como dinheiro inteiro. Por quê? Porque tempo é dinheiro. Porque exatamente tudo se conta por isso. E o capitalismo quer que você gaste dinheiro, tenha menos tempo, gaste dinheiro, tenha menos tempo, e o seu tempo seja dedicado a gastar o dinheiro que você consegue através do tempo que você perde. Olha que coisa maluca. E eu sei que isso é difícil passar em palavras, né? Porque aqui a gente está debatendo. Debatendo é fácil, a gente fala o que quiser. Mas, realmente, repara como ele traz um... Porque se você está achando que o tema era sobre tempo e dinheiro, você cai por terra aí. O tema é sobre sociedade. Tipo, como a sociedade vem fazendo isso. Como a sociedade vem fazendo o tempo e o dinheiro estarem cada vez mais ligados. Então, nunca é simplesmente a palavra que está ali. Nunca se julga pela palavra. Cada palavra importa, André, não fala para vocês? É sempre o que tem por trás disso. Ou seja, como a sociedade faz isso, as pessoas hoje em dia não se ligam mais. Por quê? Porque tempo é dinheiro. Eu prefiro não dar bom dia para o meu porteiro, porque eu preciso chegar mais rápido no meu trabalho para produzir mais, para ganhar mais dinheiro. Ou seja, está ligado ao capitalismo. Repara como é uma bola de neve isso. Nunca se pegue só, tempo é dinheiro. É só uma frase filosófica que eu vou seguir por esse caminho. Não é isso. Tem sempre uma coisa por trás. Isso é como o mundo está reagindo a isso. Como a gente está trabalhando isso na nossa vida. E é isso que essas faculdades querem. Uma USP, uma Unesp da vida, é isso que elas estão querendo tirar de vocês, entendeu? É sempre uma crítica, de algum modo, da sociedade. Eles não veem que realmente o tempo na vida deles vale como dinheiro. De repente dava para ter usado como repertório, alguém falou, aquele episódio do Black Mirror, que todo dia o cara ganha um dinheiro, ele trabalha num negócio futurista, óbvio, né? Black Mirror. E aí, tipo, quando ele come a pasta de dente, não sei quantos que sai dele. Quando ele perde almoço, é um dinheiro que sai dele. Aí todo dia ele tem que ir lá e trabalhar para ganhar aquela quantidade. E ali o tempo trabalhado dele é que equivale ao dinheiro. E sempre vai por esse caminho. Assim, eu ficava pedalando para gerar a renda. Exatamente, ele pedalava, não lembrava qual era a ação que ele fazia. Isso é basicamente isso, o tempo é dinheiro. O tempo que ele produz é o tempo que ele ganha. E às vezes nem sempre o cara que mais se mata e não sei o quê é o cara que vai mais ganhar dinheiro, né? Então o tempo é dinheiro, mas que forma esse tempo é aproveitado? Vocês concordam? Porque nem sempre, porque às vezes todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, só que a faxineira trabalha 8 horas, o médico trabalha 8 horas, o médico ganha mais. Por quê? Porque o tempo de um é valorizado de forma diferente. Então, essa dualidade, essa dicotomia que vai deixando a gente maluco.
O que você trouxe de Heráclito, Nicole? A gente tem mais 1 minuto. Gente, eu vou parar a gravação já, né? Porque a rola em si já acabou. Quem ficou até aqui, gente, me desculpe. Professor, então, eu estava lendo aqui